Essa história mostra um dos piores pesadelos que qualquer criança poderia vivenciar ao ficar sozinha em casa. E como nem sempre devemos ignorar as paranoias que nossa mente cria. Em 2018, um garoto de 14 anos chamado Daniel Collins estava passando o primeiro fim de semana sem seus pais em casa, quando presenciou algo que o assombraria para sempre. Era julho e Daniel estava de férias de meio do ano. Então ele passava a maior parte dos dias com seus amigos, tanto saindo na rua quanto jogando videogame em casa. No entanto, aquele fim de semana seria especial. Seus pais estavam indo viajar para uma cidade a umas 8 horas dali. Daniel não ligava muito para os detalhes. Ele só conseguia pensar que teria a casa inteira para ele, podendo finalmente chamar seus amigos para dormir ali sem ter nenhuma regra. Mal sabia ele que teria seus dias arruinados por um acontecimento aterrorizante. Os pais de Daniel viajaram no sábado bem cedo. Quando ele acordou, eles já haviam saído. Imediatamente, Daniel já mandou mensagem para o seu melhor amigo Finn, chamando ele para ir dormir lá. Mas tinha um problema. Os pais de Finn jamais deixariam ele ir se soubesse que não haveriam nenhum adulto na casa. Então, para isso, Finn precisou dar uma mentidinha e assim conseguiu a permissão. Porém, ele só chegaria mais tarde, por volta das 18 horas. Animado, Daniel foi abrir as janelas da frente de casa para poder ver quando o amigo chegasse. Porém, foi nesse momento que ele viu algo que o causou um certo desconforto. Havia um homem do lado de fora, estranhamente próximo demais da casa, para cada calçada, meio perto da garagem. Ele tinha um visual marcante, cabelo escuro um pouco comprido, uma barba falhada, era alto e magro. Essa história mostra um dos piores pesadelos que qualquer criança poderia vivenciar ao ficar sozinha em casa. E como nem sempre devemos ignorar as paranoias que nossa mente cria. Em 2018, um garoto de 14 anos chamado Daniel Collins estava passando o primeiro fim de semana sem seus pais em casa, quando presenciou algo que o assombraria para sempre. Era julho e Daniel estava de férias de meio do ano. Então ele passava a maior parte dos dias com seus amigos, tanto saindo na rua quanto jogando videogame em casa. No entanto, aquele fim de semana seria especial. Seus pais estavam indo viajar para uma cidade a umas 8 horas dali. Daniel não ligava muito para os detalhes. Ele só conseguia pensar que teria a casa inteira para ele, podendo finalmente chamar seus amigos para dormir ali sem ter nenhuma regra. Mal sabia ele que teria seus dias arruinados por um acontecimento aterrorizante. Os pais de Daniel viajaram no sábado bem cedo. Quando ele acordou, eles já haviam saído. Imediatamente, Daniel já mandou mensagem para o seu melhor amigo Finn, chamando ele para ir dormir lá, mas tinha um problema. Os pais de Finn jamais deixariam ele ir se soubesse que não haveriam nenhum adulto na casa. Então, para isso, Finn precisou dar uma mentidinha e assim conseguiu a permissão. Porém, ele só chegaria mais tarde, por volta das 18 horas. Animado, Daniel foi abrir as janelas da frente de casa para poder ver quando o amigo chegasse. Porém, foi nesse momento que ele viu algo que o causou um certo desconforto. Havia um homem do lado de fora,